Já precisou criar dados aleatórios dentro do Excel para gerar um teste, uma apresentação ou mesmo resolver um problema? Então apresento para vocês a função aleatório entry do Excel, função muito prática para gerar dados rapidamente. Vamos então aqui para os nossos exemplos. Vamos utilizar então a função aleatório entry, utilizando intervalo entre datas, intervalo entre números, intervalo entre letras e intervalo entre verdadeiro e falso. Vamos então utilizar aqui a nossa função, utilizando dois intervalos de datas, entre 1/5 até 31/12 de 2023. Vou colocar aqui aleatório entry, vou selecionar aqui a minha data inicial, vou até travar aqui a minha célula para não mover a minha referência, ponto e vírgula, 31/12. Vou também bloquear aqui a minha célula, fechar parênteses e OK. Se eu arrastar aqui o resultado da minha função, vamos ter aqui diversas datas aleatórias, dentre esse intervalo de datas. 4/12, 10/9, 24/12 e assim em diante. Nós podemos também utilizar a nossa função aleatório entry, dois intervalos de números. Vou colocar aqui meu menor valor, meu valor inicial, vou travar aqui a minha célula, ponto e vírgula. E o meu maior valor. Vou travar aqui minha referência também, vou fechar meu parênteses. Vou arrastar aqui a minha função para trazer mais resultados. E nós temos aqui então diversos valores selecionados aleatoriamente entre 1 e 100. Nós também podemos utilizar a nossa função utilizando as nossas letras do abecedário. Porém, a gente não consegue utilizar as letras diretamente dentro da função. Para isso, a gente faz uma conversão das nossas letras no formato ASCII. Para quem não sabe, o formato ASCII é um padrão internacional onde todos os caracteres que utilizamos, sejam eles letras, números, caracteres especiais, têm uma numeração padrão. E isso é muito utilizado dentro das linguagens de programação, onde muitas vezes a gente não utiliza as letras diretamente nas nossas linhas de código, mas sim os códigos numéricos das nossas letras. Se nós olharmos aqui, da letra A até a letra Z, em maiúsculo, começa do 65 e termina no 90. E se nós olharmos para a letra A, no formato minúsculo, começa com 97 e a letra Z, no formato minúsculo, termina em 122. Então vamos utilizar aqui a nossa função aleatório entry. Eu vou começar então do 65, ele vai pegar do A até o Z, que estão no formato maiúsculo. Vou colocar aqui 65, ponto e vírgula. Meu maior vai ser o 122, então ele vai pegar até o Z no formato minúsculo, 122. Vou fechar aqui e dar um Enter. Vou aqui estender a minha função. Repare que ele me trouxe aqui então o código ASCII. Então cada número aqui representa uma letra. E para eu trazer aqui a representação das minhas letras, eu vou utilizar uma função chamada charact. A função charact dentro do Excel faz a leitura dos códigos ASCII, retornando qual caractere, letra ou número representa aquele valor. Se eu der aqui um Enter, repare que ele me trouxe aqui a letra X. Eu vou estender aqui a minha função. Repare então que ele me trouxe aqui diversas letras. X, G, W, B maiúsculo, X maiúsculo e assim sucessivamente. Por fim, nós também podemos utilizar a função aleatório entry com valores verdadeiro e falso. Porém, a gente também não consegue utilizar o valor verdadeiro e o valor falso dentro da nossa função. Mas por padrão, tanto em questões de lógica quanto até mesmo em questões de linguagem de programação, utilizamos para verdadeiro o número 1 e para falso o número 0. Então nós podemos fazer da seguinte forma: igual aleatório entry, 0, número 1. Vamos aqui estender a nossa função. Então nós temos aqui uma seleção aleatória de verdadeiro e falso. E aí, se você quiser retornar o valor verdadeiro e falso, você pode simplesmente vir aqui e utilizar a função se. Então, se o valor aleatório que me retornar for igual a verdadeiro, eu vou trazer aqui o valor verdadeiro. Se não, vai me trazer falso. Vou fechar aqui o meu parênteses, vou estender aqui a minha função. Então aqui ele nos trouxe a função aleatório entry utilizando os valores booleanos verdadeiro e falso. Então, de forma resumida, dessa forma você consegue utilizar a função aleatório entry, utilizando intervalo entre datas, intervalo entre números, utilizando até mesmo intervalo entre caracteres e também intervalo entre verdadeiro e falso. E aí, curtiu essa dica? Então só por essa já merecia o seu like, sua inscrição no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho para não perder o próximo conteúdo.